Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por vocês estarem aqui, com certeza vocês estão aqui, né, comemorando o aniversário da Ellen, né, que na verdade foi ontem, ela completou 2 aninhos, mas hoje é o dia da gente comemorar. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui presente hoje, mas eu tô aqui para contar um pouco da trajetória da Ellen, como que se deu início a tudo isso, né, e se transformou nesse ser que a gente ama muito. Bom, eu conheci a Ingrid em 2010, a gente namorou e até janeiro de 2014. Em janeiro de 2014 a gente casou e de início nunca foi um projeto nosso ter filhos, era um plano que a gente queria mais para frente. A gente queria primeiro um pouco se conhecer melhor, né, poder passear, poder viajar, né, e crescer também financeiramente para ter uma estrutura melhor para poder ter nosso filho. E aí, depois de um tempo, a Ingrid queria que a gente tivesse filhos, e a gente, conversando, a gente conseguiu deixar esse stand-by por um tempo, né? E aí terminou que apareceu uma oportunidade para mim vir trabalhar aqui em Maceió, e eu terminei vindo para cá, gostei da cidade e resolvi ficar. Meu plano inicial não era ficar aqui, era só vir, fazer o trabalho e voltar. E aí gostei da cidade, e aí eu chamei a Ingrid para vir conhecer também, ela aprovou e a gente decidiu vir morar aqui em Maceió. Quando a gente decidiu vir morar aqui, era um projeto nosso passar um tempo aqui, viver, curtir e depois de um tempo procurar um outro lugar para conhecer de novo, curtir. Só que nesse meio termo aí, a Ingrid terminou descobrindo que estava grávida. E para mim não era um momento bom, eu não queria naquele momento que a gente tivesse filhos, até porque a gente estava começando uma nova vida em relação a lugar, né? Então não era interessante pra gente, mas foi o que Deus mandou, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito abalado, muito preocupado, eu fiquei muito triste por um lado, não porque estava vendo um filho, mas porque a gente tinha todo um planejamento feito para poder se estruturar e depois ter um filho. Eu falei, meu Deus, eu acabei de chegar numa cidade e aí já vou ter filhos aqui, e toda a minha família está longe, como que vão poder ajudar nossa filha? Não era o que eu queria, mas veio, né? E aí eu comecei a orar a Deus, falar com Deus, Deus, não é o filho que eu não queria ter filhos agora, mas se o Senhor mandou, com certeza, é porque existe uma causa, existe um projeto que o Senhor já escreveu, uma história que o Senhor já fez. Então, eu sei que eu não consigo alterar essa história, se o Senhor colocou é porque com certeza vai somar para nossas vidas, mas eu quero te fazer um pedido, que venha um filho homem, né? Era um sonho que eu queria, a Ingrid queria filha mulher, e aí depois de um tempo a gente descobriu que seria uma filha mulher. Aí eu voltei a falar com Deus de novo, falei, Deus, eu não queria ter filhos, o Senhor me mandou um. Eu queria um filho homem, o Senhor vai me mandar uma filha mulher. Tudo bem, não tem problema. Que ela venha fazer a diferença no mundo, que ela venha servir a Ti, Deus, que não seja só mais uma pessoa, né, no mundo, mas é que ela venha com um propósito de abençoar vidas, que ela venha com um propósito de fazer o Teu reino crescer, que ela venha com um propósito de fazer a Tua igreja crescer cada vez mais, o Teu nome ser entoado em vários lugares e que muitas almas sejam salvas. Deus, que esse seja o propósito dela. Foi o que eu pedia sempre a Deus. Né, que ela continue sempre nos caminhos do Senhor. Afinal de contas, eu nasci dentro de um lar evangélico. Desde quando eu nasci, meus pais já eram cristãos da Deus e Amor. Então eu também pedi isso para minha filha, né? E aí, ok, chegou, né? Chegou o tempo da gestação. A gestação veio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono mês. E a nossa filha nasceu. Durante esse período da gestação, a gente fez ultrassom, fez tudo para ver como é que estava a nossa filha e estava tudo perfeito, estava tudo bom. Olha aqui, olha o pezinho dela, olha a mãozinha dela, não sei o que. Então, e a gente sempre empolgado, né? Porque estava tudo perfeito. E aí, quando nasceu, ela não nasceu exatamente perfeita, né? Ela nasceu com um joelhinho deslocado, né? E que na verdade, na hora que nasceu, a gente não entendeu que era isso, né? Geralmente o pé faz isso daqui, né? Com o joelho, vai para frente e para trás, reto, né? E para trás, é isso? O dela não. O dela fazia, em vez de vir para trás, vinha para frente. Então ela ficava só reto e para frente, não ia para trás, entendeu? E aí na hora que nasceu eu fiquei desesperado, falei com Deus, falei, meu Deus, e agora, né? E aí eu falei com a doutora,
o que é isso aqui? E a doutora, sem experiência, falou, não, pai, é porque ela nasceu com o joelho para trás. Nesse momento, eu peguei meu telefone urgente ali dentro da sala ainda de parto, comecei a procurar crianças com o joelho para trás. E não encontrei nada sobre isso, né? Não, a não ser uma pessoa, uma criança que tinha, e era horrível, parecia um pé de galinha, que fica meio curvado assim para trás do joelho, e ela só conseguiu caminhar por causa de uma cirurgia que foi feita nos Estados Unidos, enfim. E ali eu comecei a me desesperar, né? E toda vez que ela esticava os pezinhos, o pezinho dela ia para frente. Ela não fazia um movimento para trás, ela fazia sempre para frente, né? Como tá na foto aí. E a gente se desesperou muito. E aí eu fui para casa, né? Eu fui para casa e chegando lá eu chorei muito a Deus e falei, Deus, eu não aceito isso, né? Eu não aceito porque eu acredito num Deus perfeito. E se tu é tão perfeito, por que tu faz as coisas imperfeitas? E aí naquele momento eu comecei a questionar a Deus. Eu sei que não era o momento, mas só quem passa por isso sabe. Não adianta você querer vir falar pra mim que eu fiz errado, porque foi um choque. E só quem é pai, só quem é mãe, que vê o seu filho numa situação, é que sabe o que ele tá passando. Então eu comecei a questionar a Deus e falei o seguinte, Deus, eu não aceito. Eu sirvo a um Deus que é perfeito, pelo menos se diz ser perfeito, e a gente cuidou com tanto carinho. Eu não queria filho, o Senhor mandou. Eu não queria que fosse mulher, o Senhor mandou uma filha mulher. Eu aceitei tudo e pedi que ela viesse perfeita, que mudasse o mundo. E o Senhor manda desse jeito? Pai, eu não quero. Porque a filha do vagabundo, não quero falar mal de ninguém, mas o cara tá lá na cadeia, Senhor. Isso tudo eu orando a Deus. O cara tá lá na cadeia, a mulher vai lá para ver o cara preso, tem uma visita íntima, lá ela engravida, vai para casa, os pais que é bêbado bate na filha, a filha é grávida, chuta a barriga, o marido drogado, se não tiver preso, chuta a mulher, mete a faca nela, faz o que for. O bebê sai perfeito, o bebê cresce, tudo normal. Por que a minha, que a gente tá tratando com tanto carinho, o tempo todo no médico, fazendo tudo, vem desse jeito? Eu não aceito. E simplesmente Deus ficou calado comigo, né? Eu falei, Deus, ou o Senhor vai levar ela, ou o Senhor vai me levar, que eu não vou conseguir ficar vendo a minha filha nessa situação. E eu procurava sempre na internet e não via nada falando sobre isso, joelho para trás, né? Até que a gente descobriu, a gente falou com o meu primo, tem um outro primo que é médico especialista nessa parte de osso, essas coisas, né? É ortopedista, só que é ortopedista pediatra. Então a gente terminou falando com ele tudo enquanto ele falou que na verdade era uma luxação congênita e que isso sim poderia ser revestido, mesmo que fosse com cirurgia, mas era revestido. Nesse momento eu comecei a me acalmar um pouco mais, né? E aí deu tudo certo, a gente levou para o médico falou que não precisava ela fazer cirurgia, sim, só colocar um gessinho no pé, e ela usou o gessinho por 3 semanas. Depois de 3 semanas, quando a gente tirou o gesso, ela já estava chutando, eu já estava travando a perninha dela no lugar que era para travar, né? Então ficou perfeita a partir daí. Só que até aí tudo Deus ainda estava em silêncio, né? A gente passou esse susto todo, mas ainda estava em silêncio. O que acontece é que em outubro, ela nasceu em junho, em outubro a gente viajou para Teresina, né, para fazer a consagração dela na igreja que a minha família toda se reúne. E lá, quando eu tive uma participação, não sabia que ia ter participação, o meu tio falou, agora vamos ter participação com o Ronald Jael, que vai dar uma palavrinha com vocês. E quando eu peguei ali, Deus começou a falar comigo. E ali eu comecei a chorar, Deus falando comigo. E ele falou bem claro ao meu ouvido o seguinte: você não queria que a sua filha mudasse o mundo? Você não queria que a sua filha tivesse um propósito de vida? Aí está o testemunho dela. Naquele momento eu entendi que todo o processo que a gente passou com ela, na verdade vai virar um testemunho para alguém. Alguém que talvez esteja desenganado da medicina, alguém que talvez só não acredita em Deus, talvez alguém que está com algum problema, alguma dificuldade,
E através do testemunho dela, quando ela contar, ou talvez até a gente contando, talvez até seja para você isso que eu estou falando, quando a gente mostra o que Deus fez, aí prova que Deus existe, aí prova que Deus cuida, aí prova que Deus sempre está conosco. Não importa a situação que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo nesse momento, a tua visão é totalmente diferente da de Deus. Eu via um problema, Deus via um milagre, uma solução, algo que ele ia usar aquilo em favor para que outras pessoas pudessem acreditar, ser salvas, enfim, né? Então, para tudo tem um propósito, para tudo Deus tem um destino. Então, não importa o que você esteja passando, com certeza é Deus cuidando de você, e isso tudo vai virar algo no futuro que você vai olhar e vai entender. Agora você não entende, mas no futuro você vai entender que fazia tudo parte do plano de Deus, tá? Então, essa é a história da Ellen. A Ellen nasceu, tá perfeita, tá caminhando, pulando, né? E a gente só tem a agradecer a Deus muito, muito por isso. Mas foi um momento de duvidar da nossa fé. Não que em nenhum momento eu pensei em desviar, mas é um momento tão frustrante na hora que a gente duvida da nossa fé. Só que depois tudo isso reverte e agora a gente tem o triplo da fé que a gente tinha em Deus, o triplo da confiança que a gente tinha em Deus antes, porque agora a gente sabe que Deus sempre está cuidando dos mínimos detalhes. E essa é a história da Ellen que eu queria deixar aqui para vocês. E que Deus abençoe a todos vocês e vamos curtir, vamos nos alegrar, porque Deus é bom, Deus está conosco e Ele está sempre fazendo o impossível acontecer na nossa vida. Deus abençoe a todos vocês e esse é o testemunho da Ellen, que sirva para você também como exemplo. Não desista, tudo que está acontecendo com você faz parte do plano de Deus e Ele tem um projeto muito grande para realizar na sua vida e você só vai entender lá na frente. Deus pode até estar calado agora, como Ele ficou comigo durante 4, 5 meses, sem falar nada, mas depois no final a gente vai entender como era o agir de Deus e como é perfeito o agir que Ele faz na nossa vida. Deus abençoe a todos vocês.